Oi, Oi, Paulo. boa noite. Boa Agora deu noite. certo. Agora foi. Tá ouvindo bem aí? Ouvindo bem. Você me ouve bem também? Tá certo, então. Vamos começar? Beleza. Vamos. Pela Boa nossa noite. ordem, você vai se apresentar um pouquinho, né? Isso. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Quem está nos assistindo aí do outro lado. A gente está aqui em mais uma live, né? Do Alimentação Divina. Na live de maio. E eu sou a Priscila. Hoje eu vim trazer alguns temas aí pertinentes, né, aos assuntos que a alimentação divina traz. Basicamente, eu vou falar um pouco sobre sustentabilidade, principalmente no âmbito da alimentação, trazer essa questão, né, da alimentação sustentável, da alimentação consciente. E a gente vai falar também um pouco sobre a Ayurveda. E vou explicar, né, do que se trata cada tema, que cada tema é um universo. Mas antes disso, vou me apresentar. Eu sou a Priscila do Vilar. De formação, eu sou engenheira de produção. Mas desde a faculdade já me envolvia em projetos, né, de sustentabilidade e em projetos de alimentação. Né? Foi quando eu tive meu despertar, né, no âmbito da alimentação, no âmbito do autoconhecimento. E principalmente depois que eu fui para a Índia, onde eu aprendi, né, na prática, essa percepção do ecossistema, no sentido de ser pertencente, né, a algo maior. E desde então eu comecei a tomar gosto pela alimentação. Não fiz nutrição ainda, mas gosto muito dessa parte. Então também nesse meio tempo eu virei cozinheira, né, em paralelo. Então, além de trabalhar hoje em dia com sustentabilidade, eu também cozinho para retiros e eventos.
E, bom, na minha trajetória na sustentabilidade, né, depois que eu fiz da minha pós-graduação em assentamentos sustentáveis e ecovilas, o mundo da regeneração se abriu para mim, né, aquela coisa de que a gente não escolhe essa missão, é a sustentabilidade que nos escolhe, né, e, enfim, eu fui trilhando uma caminhada em que tudo me mostrou que a sustentabilidade, o autoconhecimento, a reconexão, né, com a natureza e, enfim, né, afins, esses temas afins, tudo se correlaciona, né, tá tudo conectado. Então, fico aqui muito feliz por estar falando sobre esses temas que eu gosto tanto. Esse Instagram da alimentação divina tem tudo a ver, assim, com o meu trabalho, com o que eu venho, né, praticando e disseminando com os meus projetos, enfim. Então, vou começar falando um pouco sobre sustentabilidade no geral. Aí o Paulo vai me fazendo algumas perguntas também, né, Paulo? E a gente vai guiando aí. Beleza. Então, eu queria trazer, primeiro momento, assim, a questão da sustentabilidade, que acaba sendo um mistério para muita gente ainda, né? Infelizmente, a gente vive num mundo, né, numa sociedade em que ainda não se preza tanto quanto seria necessário, né? As práticas sustentáveis, uma vida sustentável, hábitos sustentáveis, enfim. E nem vou entrar em muita polêmica, né? Mas a gente sabe que tudo que a gente vê na TV, nas lojas, enfim, elas incentivam um consumo desenfreado, né? Um consumo inconsciente, um consumo na base do ímpeto irracional, né? Então, a sustentabilidade, ela está muito conectada com essa percepção do que realmente faz sentido, entendendo que a gente é um dos seres, né, desse planeta, além de animais, além de plantas, e que a gente não é melhor do que eles, simplesmente porque a gente tem um cérebro, né, que pensa, enfim, sendo que a gente usa pouquíssimo desse cérebro, né, e se a gente, inclusive, usasse mais, a gente ia ter essa capacidade de contemplar todo o ecossistema, não agredir o nosso ecossistema, até porque quando a gente faz isso, a gente está minando a nossa própria existência, né? Então, a sustentabilidade, ela parte muito desse princípio de sustentar o ecossistema. Só que, nos dias de hoje, já não basta muito falar sobre sustentabilidade apenas, né? A gente, agora, o movimento, o fato que faz sentido, visto a situação alarmante ambiental e social que a gente vive, a gente traz o tema no sentido de trazer a regeneração, né? No sentido de regenerar aquilo que a gente antigamente tinha, né? Toda a biodiversidade, toda, enfim, a abundância que a natureza costumava dar para os nossos ancestrais, para, enfim, né, milênios do planeta Terra. E hoje em dia a gente está nessa situação em que muita coisa já foi devastada, já foi destruída, e quem está correndo o risco de morte aqui é o ser humano, né? Então é um tema que se faz muito necessário, principalmente nas escolas, para as crianças, né, que estão aí nessa linha de aprendizagem. A gente tem que inserir isso quanto antes, né, para a educação, para que isso seja natural, né? Para que a gente consiga resgatar essa conexão com os ciclos naturais, com esse ecossistema, né? Que os nossos ancestrais, até os nossos avós, né? Nem precisei muito longe, a gente percebe essa conexão, né, com a natureza muito mais latente, muito mais presente. Quantos de nós aqui tem uma avó, enfim, que era ou benzedeira, ou que cozinha muito bem, ou que sabe das plantas, das ervas, quando vê um matinho sabe do que é, né, enfim. Então, assim, são formas de se conectar com a natureza que passam batido quando a gente vive na cidade, quando a gente vive dentro do sistema, que está estimulando a gente consumir. E são sempre consumos embalados, né? Então são sempre produtos com plástico, produtos com embalagens não recicláveis muitas vezes. Então, assim,
quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que ver todo um contexto, né, que vai de mal a pior e assim, se a gente não agir, se a gente não falar sobre isso, vai só piorar. Então a gente está naquele ponto de virada em que se a gente correr atrás, a gente consegue ainda postergar o extermínio do ser humano, né? E se a gente não fizer isso, a humanidade vai acabar antes do que a gente gostaria, né? Então é aquela coisa, qual mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? Para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Então é muito uma questão de legado, uma questão de altruísmo mesmo, sabe? De não pensar por mim, mas pensar pelo todo. E pensar por quem não tá pensando sobre isso, sabe? Então, essa coisa da revolução latente que a gente tem, que a gente pode relembrar, pode resgatar e fazer o nosso possível, né? A gente não precisa acordar um dia e falar, nossa, agora eu vou revolucionar o mundo, vou mudar toda a minha vida, vou ser sustentável. Não é assim que acontece, né? Então, por isso que a gente tem que trazer esses temas sempre de forma leve, às vezes de forma divertida, para as pessoas entenderem que pode ser fácil, pode ser legal, pode ser leve, né? A gente praticar uma vida mais sustentável, uma vida mais conectada, né? A gente pode ter uma alimentação mais natural, mais próxima da natureza mesmo, né? Sem tantos químicos, aditivos que só fazem mal para nossa saúde. Tem tanta coisa gostosa, sabe, que a gente pode experimentar e, enfim, é de fato uma busca mesmo, né? Uma busca que não pode se acomodar, né? A gente tem que estar sempre nessa busca mesmo, né? Porque quando a gente busca essa conexão com o todo, com o ecossistema, a gente também está buscando pelo nosso interior, né? Pelo autoconhecimento. Existem em várias escrituras, em vários estudos, nas leis herméticas, por exemplo, várias literaturas, né? Trazem a questão, por exemplo, de que tudo que está dentro está fora. E o que está no céu está aqui embaixo, né? Então, até na Bíblia fala, né? Sobre essa questão do micro e do macro. Então, assim, se a gente sabe que a natureza está aqui fora, né? Que a natureza age em completa harmonia entre os seus ciclos, né? Tudo que nasce vai morrer e o que morre vai virar insumo para o que está nascendo. E esse ciclo é sempre o quê? Sustentável. Então a gente sabe que se a gente praticar os conhecimentos que a natureza nos passa naturalmente, simplesmente por existir, né? A gente vai ser mais sustentável na prática, né? A gente vai ser mais saudável, a gente vai ter uma vida melhor, a gente vai ter mais qualidade de vida. Então, são assim, assuntos que vão abrangendo muitas vertentes, né, de pensamento e muitos contextos também. Então, a gente fala sobre ambiental, mas o ambiental nunca vai estar desconectado do social, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, de regeneração, a gente não fala só sobre natureza, né, sobre planta. Tem gente que acha que sustentabilidade é só isso, é abraçar a árvore, né? Mas não, são vários indicadores que a gente pode analisar, que a gente pode calcular, inclusive, né? Para que a gente consiga ter todo um sistema mais sustentável, ambientalmente falando, socialmente falando e financeiramente falando, né? Que hoje em dia é o famoso ESG, né? Para quem já ouviu falar, enfim. ESG basicamente é a moda do momento, digamos que é a forma que o sistema encontrou, né, o capitalismo encontrou de se aderir a essas métricas da sustentabilidade, mas de uma forma corporativa, né? Então, cada vez mais as empresas estão contemplando métricas ESG, né, que fala sobre ambiente, né, meio ambiente, eixo social e o eixo de governança, de gestão, né? E também trata sobre o âmbito financeiro, né? Então, assim, com as empresas se interessando, né? Mesmo que seja na base, né, do valor de troca, que é o dinheiro, e expansão e mais lucro, enfim, que seja,
de qualquer forma, as empresas estão, hoje em dia, contemplando mais essa harmonia, né, com o nosso ecossistema, que são, por exemplo, aí as métricas ESG. Enfim, falei um pouquinho sobre sustentabilidade, para quem ainda não conhece muito sobre esse termo, sobre esse universo, né, que existem vários temas dentro desse tema da sustentabilidade. E, por enquanto, é isso. Você quer fazer alguma consideração? Quer falar alguma coisa, Paulo, antes de eu seguir para o próximo? Que você comentou sobre esse SG, é que você pode falar um pouquinho mais? Então, atualmente eu trabalho numa consultoria de sustentabilidade, né? E eu tô trabalhando com essas métricas ESG, basicamente. E, enfim, a gente pode, né, trazer essa visão analítica que, por exemplo, a engenharia traz, né, para a gente entender como a gente pode transformar ambientes, organizações, projetos, empresas, enfim, mais sustentáveis. Então, ESG nada mais é do que a união dessas métricas e a disseminação dessas práticas mais sustentáveis. E através de métricas, através de certificações, através de auditorias, a gente consegue metrificar e, de fato, auditar, entender como cada empresa está no nível dentro da sustentabilidade. Então, a gente consegue entender se uma empresa está atendendo esses propósitos mais harmônicos, mais sustentáveis perante ao ecossistema e também contemplando o eixo social. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho, a gente trabalha dando esses serviços de consultoria, entendendo como a gente pode ajudar outras empresas a serem mais sustentáveis dentro das certificações exigidas no âmbito da alimentação, no caso, né? Então, a gente faz um projeto atualmente para uma empresa, uma multinacional americana, que trabalha com especiarias e temperos e produções gigantescas, né, de fazendas, enfim, então é um outro universo, assim, né, quando a gente começa a se adentrar, assim, a gente vai vendo que existe muita coisa que já acontece, né, dentro dessa aproximação perante a sustentabilidade, de uma forma corporativa, né, dentro das organizações. Então, é muito bacana, assim, ver que, de fato, eu estou sendo uma pecinha, né, dentro de uma multinacional e vai fomentar a sustentabilidade prática, né? Então, as fazendas que são certificadas pelas normas, né, de auditoria, as normas de certificação de sustentabilidade, quando essas fazendas elas são auditadas e passam, né, por esse crivo, elas conseguem ser um fornecedor sustentável para uma grande multinacional de temperos americana. Então, com isso, todo mundo que compra um produto, um tempero, um molho, né, de salada, enfim, aqui no Brasil não é muito comum essa marca, né? Mas, enfim, quando o americano vai lá e compra esse tempero, ele está contribuindo para essa frente sustentável. Às vezes sem saber, né? Mas vai estar lá o selinho, né, que foi certificada, que são fontes confiáveis perante a sustentabilidade. Então, o ESG trata dessas métricas, trata dessas questões todas, de uma forma prática. Tá certo, bem interessante. Quer passar para o próximo, então? Bora. Então, vamos lá. Então, agora trazendo um pouco mais pro âmbito da alimentação, né, Paulo, que a gente estava trocando ideia. E como é um perfil que trata bastante dessa conexão com a alimentação, né, divina, sagrada, eu gosto muito de falar disso porque, de fato, eu sou apaixonada pela alimentação, pela cozinha, né, consciente. E já faz alguns anos, acho que faz uns 7 anos por aí, que eu comecei a cozinhar de uma forma a aprender como a gente pode
otimizar, né? Como uma boa engenheira de produção, basicamente o que eu aprendi na faculdade é otimização de recursos, otimização de processos, otimização dos fluxos, né? Quando se trata de algum processo, e esse processo pode se cozinhar, né? Então, eu fui entendendo que eu podia aplicar os saberes da engenharia de produção, inclusive para a cozinha, né? Para tudo que eu quisesse. E aquilo que eu gostava, né, que eu estava me apaixonando naquele momento era culinária. E aí eu fui entendendo que tinha tudo a ver também com autoconhecimento, tinha tudo a ver com essa reconexão com o natural, com a natureza. Então foi num momento de muita expansão de consciência, naquela época, eu estava no final da faculdade, e é meio difícil, né, para quem vem de formações mais técnicas, você acaba sendo um dos poucos que pensa sobre esse outro lado, né? O lado da intuição, o lado da reconexão, o lado do autoconhecimento, né? O que não deveria acontecer, porque quando a gente trabalha essa evolução pessoal, esse olhar para o interno, né? A gente consegue expandir esses saberes, né? Para que prospere o exterior também, né? Que prospere a nossa vida, né, também, e também a vida dos outros, né? Então, o que tá dentro tá fora, aquilo que a gente estava falando. Então, quando a gente trabalha o nosso alimento, a gente trabalha a nossa nutrição, né? E eu não tô falando só sobre alimentação aqui, eu tô falando sobre pensamentos, eu tô falando sobre relações, eu tô falando sobre sentimentos, emoções, né? É tudo alimento. Então, por que não trazer essa consciência, né? Se eu quero ser uma pessoa feliz, se eu quero ser uma pessoa saudável, eu preciso ter consciência daquilo que eu tô colocando para dentro de mim, né? E com isso, essa prática, né, dessa busca pela saúde interna, ela também reflete no exterior. Então, com isso, eu aprendi que a sustentabilidade também era isso, também era esse cuidado, né? Esse olhar para dentro também refletir esse olhar para fora, esse olhar atento, esse olhar cuidadoso. Quando você vê uma árvore, você vê uma flor, você, enfim, sabe o valor daquela flor, aquele valor do fruto, né, que está prosperando ali naquela árvore. Pô, isso é pura riqueza, isso é abundância, né? E tá tudo disponível para nós, né? Só que a gente aprende, né, que não, que se você não tem dinheiro, você não tem nada, né? Se você não tem dinheiro, você não é ninguém. Então, a busca pela alimentação natural, ela me fez refletir sobre tudo isso, para eu também conseguir chegar onde eu queria chegar, né? Então, se eu queria ter uma vida mais plena, eu precisava me alimentar de plenitude, né? Eu precisava me alimentar de menos agrotóxico, de coisas mais saudáveis, né? Eu precisava desembalar menos e descascar mais, né? Então, essa comunhão, né, de práticas, né, daquilo que a gente, com aquilo que a gente pensa, né, fazer aquilo que a gente de fato dissemina, aquilo que a gente intenciona, né. Então, essa busca pela alimentação, ela veio muito de mim, ela veio a partir de uma busca pessoal que foi transcendendo e escalonando para outros âmbitos. Então, eu comecei a ver que eu era boa em cozinhar, que eu gostava, que eu me divertia e que eu conseguia me expressar através dos alimentos, eu conseguia expressar através das receitas que eu inventava. Eu nunca fui boa de seguir receita. Receita que precisa seguir a risca, eu erro, não consigo. Então, assim, eu sou boa em criar, em realmente colocar a minha essência, a minha intenção, sabe? A minha magia pessoal ali. E aí, com aquela combinação de fatores, eu conseguia transformar aqueles insumos, aqueles alimentos, em um prato incrível, diferente e reverente, né? Então, fui percebendo que eu tinha essa habilidade. E sempre puxando para esse lado da sustentabilidade. Então, quando eu virei vegetariana, depois que eu voltei da Índia, isso foi fevereiro de 2017, eu comecei a inventar
receitas, principalmente de hambúrguer vegetariano, né? E trazer essa acessibilidade para as pessoas que queriam expandir o cardápio, que queria entender como podia ser mais, comer menos carne, né? E nessa busca por diminuir a carne, diminuir a pegada ecológica, né? Porque tem toda a questão ecológica, não ecológica no caso, da carne, né? Isso, assim, a gente tem estudos o suficiente que nos provem que a forma em que a carne é produzida hoje não é sustentável, né? A gente precisa desmatar, né? Para a gente conseguir mais pastos. E a gente sabe que muito vem de matas, muito vem da Amazônia, né? Matas que, assim, para nós, pelo nosso bem, a gente deveria estar preservando, né? Então, assim, todas essas questões estavam me mostrando que eu precisava diminuir a carne, né? Que eu não precisaria tirar 100%, mas eu senti de tirar 100%. E fui entendendo que eu podia prosperar demais nesse sentido de conhecimento, né? De conhecer novos sabores, sabores naturais, sabores que realmente me nutririam de vitaminas, minerais e tudo que há de bom, né? E eu sabia o que estava consumindo, né? Então eu estava consumindo ali um hambúrguer de abóbora com beterraba. Eu sei onde eu comprei, que preferencialmente compro dali do produtor local, né? Para ter certeza que vai ter menos agrotóxico. Então, assim, são pequenas escolhas que vão refletir lá na frente, né? Que vão refletir na nossa saúde, que vão refletir no produtor local que está ali tentando sobreviver, né, frente ali à competição dos grandes mercados. Então, assim, o que eu quero apoiar? O que eu quero fomentar? Né? A minha alimentação, ela não começa no meu prato, ela começa lá quando ela foi plantada, ela teve uma logística até chegar no mercado, aí o mercado trouxe, né, essa distribuição do alimento. Então, assim, é toda uma cadeia que essa visão da engenharia me proporcionou para entender como funcionam esses fluxos e como eu tenho o meu livre-arbítrio, né? Eu comecei a fazer essas escolhas para que as minhas próprias ações pudessem ser mais sustentáveis e saudáveis, né? De uma forma geral. Enfim, e aí eu comecei a participar de feiras, comecei a cozinhar e vender algumas comidinhas veganas, né? O veganismo, ele tem essa proposta muito enraizada na sustentabilidade, né? Não só no eixo ambiental, mas muito no eixo social, né? Então, assim, uma forma da gente praticar sustentabilidade, o veganismo, mas o que eu costumo dizer, né, até para não espanar as pessoas, não assustar, porque muita gente acha o veganismo extremo, então, assim, eu adoro, assim, os preceitos do veganismo, eu, assim, eu admiro muito, mas eu entendo que o veganismo hoje em dia ainda não é para todos. E essa é uma opinião minha, pessoal, né? Eu ainda acho que, querendo ou não, tem muita gente que vive nesse sistema que é muito complicado cozinhar, muitas vezes. E a gente ainda não tem disponível e acessível em todos os mercados, né, de todas as comunidades, enfim, comida vegana muito acessível, no sentido de ter complementos, né? Além de todos os legumes, frutas e verduras, que, assim, só isso já conseguiria suprir toda a alimentação necessária, né? Já foi comprovado que as plantas conseguem, sim, suprir todos os nutrientes que a gente necessita. Mas eu entendo que tem toda uma tradição, tem todo um contexto social, tem a relação afetiva do ser humano com a comida. Então não adianta eu esperar que o veganismo vai salvar o mundo de hoje, talvez o mundo de amanhã, né? Mas hoje em dia as pessoas ainda não consideram tirar 100%, né? As pessoas ainda não consideram, por exemplo, comprar alimentos que vão complementar a alimentação, por exemplo, um gergelim, uma chia, uma linhaça, uma quinoa. As pessoas não sabem que certos alimentos têm, às vezes, até mais proteína do que carne. Isso não é falado, né? Isso não chega na mídia, né? E a gente sabe que não vai chegar tão cedo. Só se eles conseguirem monetizar também produtos veganos, que é o que está acontecendo ultimamente, né? E aí, o veganismo virou caro, né? Então, assim, para muita gente tem que ser rico para ser vegano, e não é bem por aí. A gente sabe que não precisaria de muito,
Até porque a carne também é bem cara. Então, assim, uma coisa acaba compensando a outra e pelo contrário. Depois que eu virei vegetariana, comecei a gastar bem menos com comida, né? Então, assim, são muitos mitos que a gente vai quebrando, que a gente vai entendendo, que a gente percebe que não precisa, por exemplo, ser vegano para você praticar uma alimentação saudável e praticar uma alimentação equilibrada. Então, assim, você quer diminuir a carne, você quer ser uma pessoa mais sustentável, quer ter uma alimentação mais sustentável, beleza. Não precisa ser radical, sabe? Você não precisa estar no extremo ou no outro. Você pode ir pouco a pouco, né? Tirando aqui, né? Não precisa ter carne em toda a refeição. Então, pô, vamos conhecer ali uma outra mistura diferente, né? Por que não fazer uma hora pronobis com alguma coisa? A hora pronobis é super proteica, né? Se você tem ali um arroz, feijão, legumes e uma salada, você já tem suficiente proteína. Se você colocar uma hora pronobis ainda, pronto, uma quinoa, uma ervilha, pronto, você não precisa, né, de mais proteína do que isso. Então essa cultura, né, essa cultura de high protein, ela não faz muito sentido quando a gente para, assim, para analisar, né, todo esse contexto e a gente vai entendendo por que a gente chegou nisso, né, porque para o sistema acaba sendo mais interessante incentivar essa cultura, né. E quando a gente fala de cultura, a gente fala sobre hábitos, né, a cultura, ela é feita de pequenos hábitos diários, de pequenas práticas. Então, voltando, alinhavando o tema, né, que eu estava começando, falando sobre a sustentabilidade no sentido da regeneração, né, trazer a sustentabilidade mais para a cultura regenerativa, né, a gente fala sobre pequenas práticas sustentáveis que vão proporcionar uma regeneração indireta ou direta para o mundo, para a minha comunidade ou para mim mesma. Né? Então, a cultura regenerativa, ela vai incentivar que você escute o seu corpo. Porque isso é uma forma de regeneração. Né? Quando a gente sai do piloto automático, dessa coisa de acordar, ir para o trabalho correndo, comer correndo, sabe? Comer sem presença. E, enfim, continuar trabalhando. No fim do dia você está exausto, né? E à noite você ainda tem que cozinhar, tem que limpar a casa. Então, assim, esse piloto automático da correria, ele é muito capcioso, né? Ele é uma cilada. Se a gente não se percebe nessa cilada, não para um momento e fala, nossa, tô no piloto automático, eu preciso agora me reconectar, preciso lembrar quem eu sou, preciso lembrar, sabe, do que eu gosto, do que me faz bem. Essa pausa, ela é muito importante pra gente ouvir o que o nosso corpo pede, né? E já trazendo um pouquinho do próximo tema, que é a Ayurveda, o Ayurveda, que é a ciência milenar da vida, né, que iniciou pelos ancestrais indianos. A Índia, assim, ela tem uma visão muito sistêmica, né, muito ativa da vida. E a base do Ayurveda é isso, você precisa se ouvir. Você precisa ouvir seu corpo, você precisa ouvir o que ele está falando para você. Como você vai comprar no mercado qualquer coisa ali só para tapar o buraco do seu estômago, sendo que você não sabe se é aquilo que você está precisando naquele momento. Porque o nosso corpo, ele é muito mutável. Ele muda de acordo com o ciclo da lua, por exemplo. Quem é mulher sabe o que eu estou falando. Né? O nosso ciclo, da nossa lua interna também muda tudo. Na TPM a gente quer comer algo mais doce, algo mais acolhedor, uma sopinha, um chocolatinho. Então, assim, o corpo, ele avisa aquilo que a gente precisa estar comendo naquele momento, né? Só que a gente esquece de ouvir, né, essa intuição. Isso é intuição. Essa é a magia, né? E as bruxas da antiguidade, elas eram boas nisso. Basicamente, essa é a bruxaria. A gente conseguir saber nossa intuição e usar isso como ferramenta para o bem, né? Então, essa é a magia. E eu gosto muito de trazer isso, porque quando uma engenheira fala sobre magia, todo mundo fica, ué, mas você não é engenheira, mas você não é uma pessoa racional. E é muito legal quebrar esse paradigma, né? Porque eu me sinto quase que uma engenheira de humanas, assim, porque eu gosto dessa visão analítica, mas dentro de um contexto que eu vou integrar todos os âmbitos que fazem parte, né, daquilo que eu tô falando. Então, assim,
nada é tão simples, né? É tudo conectado. Então, quando a gente lembra disso, a gente entende que, beleza, até os astros, eles podem ser calculados. Então, a astrologia, ela não é misticismo apenas, por exemplo. Eu adoro dar esse exemplo, porque muita gente, você acredita em astrologia? Não é sobre acreditar, né? São cálculos infinitos que se fazem para entender as influências energéticas que os astros, as estrelas, têm sobre a Terra e sobre todos os elementos da Terra. Então, é engraçado, assim, quebrar esses misticismos, esses tabus, assim, das pessoas. Enfim, né, o Ayurveda, ele faz essa interface com esses dois mundos, né, digamos que seja o mundo da razão e o mundo da intuição, né, então ele fala sobre a gente ouvir o nosso interno, ouvir nosso interior, ouvir nosso corpo, né, os pequenos detalhes, de acordo com, por exemplo, as estações, o nosso corpo, ele vai pedir, às vezes, coisas mais quentes, ou coisas mais frias, coisas mais molhadas, ou coisas mais secas. Então, assim, quando a gente começa a entender que tem essa comunicação interna, né, que dá para ter, a gente começa a ver razão nisso. Aí a gente começa a trabalhar a intuição junto com a razão. Não precisa ser uma coisa separada, né? Você ser só racional ou você ser só intuitivo. Isso não funciona, né? A gente tem que integrar todas as nossas habilidades como ser humano, né? A gente já usa tão pouco do nosso cérebro, então vamos usar o que a gente tem, né? Então, assim, beleza. Senti que meu corpo está precisando de mais acolhimento, né? Aí o que a minha mente vai fazer? Vai fazer boas escolhas de acordo com isso, de acordo com as estações do tempo, por exemplo, exato. Vou me acabar no açúcar? Não, porque eu sei que o açúcar, ele não vai me fazer bem. Ele tem diversos químicos para ele ser refinado, por exemplo, né? E tem gente que taca ali açúcar em tudo que come, né? E para qualquer produto refinado, ele passa por processos químicos de branquear, né? De ficar pozinho. Então, assim, se a gente tem a oportunidade de comer algo que vem da fonte, né? Por exemplo, um melado para adoçar, né? Ou um mel, para quem gosta de mel. Por que não usar o que é mais natural, o que vai me fazer melhor e que pode ser até terapêutico, né? Como o mel, que é uma medicina. Por que eu vou escolher algo que está embalado, que passou por todos esses processos químicos, que tem aditivos, enfim, que eu sei que não vai fazer bem para mim a longo prazo, médio e longo, né? Porque curto vai fazer bem, né? Vai ali cumprir um desejo, um ímpeto que passa, que vem e às vezes passa, né? Se a gente pensa com calma, com consciência, a gente... não, bom, hoje eu vou evitar o açúcar, hoje eu vou usar um melzinho. E não precisa ser todo dia, pode ser leve esse processo, né? Pode ser gostoso, pode ser uma autodescoberta, né? E toda autodescoberta, ela pode ser desafiadora, né? Porque a gente vai olhar ali para aquelas sombras, né? Para aquelas dificuldades em largar um vício de uma comida, por exemplo, né? Mas a gente vai se descobrindo, a gente vai descobrindo como a gente reage àquilo que a gente determina para nós, né? Aquilo que faz sentido para nós a médio e longo prazo. Enfim, falei bastante. Você quer fazer alguma pergunta? Eu acho que tem gente que mandou coisa aqui também. Teve um rapaz que fez uma pergunta ali. Ele pediu para você falar um pouquinho do veganismo no âmbito social. Adoro falar sobre isso. Olha, ainda bem que existem hoje em dia, inclusive, ativistas dentro desse nicho, digamos, né, do veganismo social, né? Então, existe, eu gosto sempre de falar da Vegano Periférico, que é um Instagram muito bom, e acho que é Tabata, da Mais um Dia no Barraco. Esse Instagram, Mais um Dia no Barraco, ela é maravilhosa, ela é periférica e ela, assim, mostra em todos os vídeos dela o quanto é possível e acessível ser vegana na periferia, né? Então, ela preza pelo quê? Por alimentos simples que vieram da fonte, né? Então, legumes, verduras, frutas, e ela
pega a magia dela, né, e temperos, enfim, e outros insumos que vai dando ali todo um sabor pro alimento. E ela mostra, né, como faz a receitinha, mostra como é simples de fazer. E aí fica um prato sempre muito maravilhoso, e ela é toda engraçada, e, enfim. E ela dá essa visibilidade muito interessante para o veganismo periférico, que sim existe, né? Assim como outros ativistas e influenciadores maravilhosos, assim, que estão divulgando o trabalho aí hoje em dia. E, assim, eu acredito muito que isso é possível, né? Mas tem que ter força de vontade, né? Não adianta você, enfim, tentar ser vegano e você querer gastar o mínimo possível e, assim, não tá ligado que você vai sofrer uma pressão social, né? E, às vezes, muito isso que acaba influenciando a pessoa a desistir, né, das práticas, né, que a pessoa tá tentando ter. Enfim, mas é super possível, né? Porque tá conectado àquela questão que a gente estava falando, do produtor local. Então, hoje em dia, existem muitas iniciativas que fomentam a produção local de alimentos, né? E não só fomentam, mas fazem essa ponte, né? Existem os CSAs, por exemplo, Comunidade de Apoio à Agricultura. Então, os CSAs, eles conseguem fazer essa ponte trazendo os alimentos dos produtores para as pessoas da cidade. Então, aqui, por exemplo, na minha cidade, aqui em São José dos Campos, a gente faz parte de um CSA que todo sábado a gente pega uma cesta de alimento, né? O Thales mesmo que perguntou, ele também faz parte desse movimento, né? Ele tem a Pé no Chão, que é uma iniciativa incrível que faz essa ponte, que traz, que vai de produtor em produtor, trazendo para o consumidor final alimentos de altíssima qualidade, alimentos naturais, né? Que chegam aí na mão do consumidor. Então, assim, por que não, né? E não é caro, sabe? E são produtos baratos. Então, assim, o veganismo não é aquilo que a gente vê no mercado de almôndega, hambúrguer, veg, tal. Isso é uma gourmetização do veganismo, né? Não precisa ser assim. Então, e é aquilo que eu falei, né? A revolução verde, digamos assim, ela nunca vai estar conectada só com o âmbito ambiental, ela vai estar conectada com o âmbito social. Então, quanto mais a gente der visibilidade para esses movimentos, que é possível a gente ter esse movimento vegano, esse movimento revolucionário, dentro das periferias, dentro do eixo social, mais em vulnerabilidade, é isso, sabe? É sobre isso. E só para fechar esse assunto, comentando só sobre um projeto que eu fiz quando eu morava em Ubatuba, eu trabalhei num ashram, né, que é um centro de meditação e yoga na pandemia. E aí lá tinha uma alimentação restrita, vegana, sem alho e sem cebola, né? Então, dentro a gente tem que entender que na alimentação ela tem várias vertentes, né, que a gente pode usufruir, né, de acordo com aquilo que é melhor para o nosso corpo, né? Então, a vertente da alimentação lá era vegana, 100%, né? Então, sem ovo, sem leite, sem queijo, sem manteiga e sem cebola, sem alho, sem cebolinha, sem alho poró. E aí muita gente me perguntava, nossa, mas como é que funciona isso? Como que... Impossível, né? Muita gente desacreditava. E cara, é possível. E tem motivo para ser assim, né? Pra ter uma vertente assim, vertente, né? Então, assim, muita gente não consome o alho e a cebola, principalmente vertentes do yoga, né? Muitas vertentes da Índia, da alimentação, inclusive dentro do Ayurveda, existem essas que não consomem nem cebola nem alho, porque basicamente eles têm componentes e quando entram no nosso corpo em excesso, eles são tratados pelos nossos glóbulos, enfim, como alérgenos, como algo que não é bem-vindo no nosso corpo. Então, para as pessoas que meditam muito, né, como era o caso desse ashram, elas não consumiam, né, esses alimentos porque o corpo ele ficava ali tentando combater, né, esses alérgenos que são esses componentes do alho e da cebola.
E aí a energia, o foco do corpo ia todo para refeição, né, para o estômago e para combater, em vez de ter uma mente mais plena, né, mais clean. Então a pessoa ficava vateada, né? Vatear é basicamente com pensamentos muito dispersos, enfim, dificuldade de concentração. Então, é uma vertente de alimentação. E era possível. A gente fazia evento lá e era, assim, uma diversidade de legumes, de verduras, 100% vegano. E lá eu aprendi muita coisa como é possível. E acabava saindo barato as alimentações, sabe? E ficava, assim, uma maravilha, né? Quando a gente sabe usar os ingredientes da melhor forma. Então, enfim, sobre isso, é isso. Deixa eu ver se É, tem mais perguntas. eu eu vou fazer uma pergunta para você, então. É um pouquinho diferente, mas acho interessante porque você traz essa ideia toda da alimentação, tem esse conhecimento, tudo, né? É o Gilberto Franzoni, que participa das lives com a gente de vez em quando também. Ele teve experiências, assim, com alimentação. Então, ele ficou um período sem comer, sem beber nada, ele ficou um período sem comer carne, ficou um período sem comer frango, um período sem comer peixe, e foi testando essas coisas no corpo dele no viés mais, assim, da consciência, da energia, do espiritual, né? E Uhum. depois de uns 10 anos, mais ou menos, 10, 12 anos, pelo que eu lembro, fazendo esses testes todos, assim, ele acabou estabelecendo uma alimentação, pelo que eu me lembro, que a carne bovina faz parte, e acho que as outras não tenho certeza agora. Isso por conta da questão da compreensão da energia do fogo. E quando você faz a meditação e busca essa evolução da consciência, né, essa ascensão assim da consciência, como ele busca muito, ele passou a ter a compreensão que isso se faz necessário. E aí, assim, escutando você assim falar e já conhecendo um pouquinho, né, da experiência que você tem com a alimentação, achei que era pertinente perguntar para você saber a sua opinião. Perfeito. Então, basicamente, alimentação é aquilo que a gente estava falando, né? Existem muitas vertentes. Até dentro do próprio Ayurveda, o Ayurveda não é vegetariano, não é vegano, né? Então, existem vertentes dentro do Ayurveda que são veganos, né? Que não consomem nem ghee, né? Que é um elemento até que bem presente, né? No Ayurveda. E, por exemplo, dietas chinesas, dietas amazônicas, né? Por exemplo, as dietas indígenas não são veganas, né? E então, assim, tudo tem um propósito, né? Então, assim, depende do seu corpo, depende do que o seu corpo precisa, depende qual que é o seu propósito. Então, se você, por exemplo, já falando um pouquinho de Ayurveda, se você é uma pessoa muito dispersa, muito leve, né, com muitos pensamentos, mas assim, com pouca prática, se você for vegano, então assim, você vai precisar consumir muitos alimentos que aterram, né? Porque a alimentação vegana, ela já te deixa mais sutil, né? Exatamente por retirar esses alimentos que são mais densos, que são mais fogo, mais terra, né? Então aí você precisa, quando você tá muito assim, né, avoado, enfim, aí você precisa ter uma alimentação terra e fogo, entendeu? Então aí você precisa comer uma sopa quente com bastante batata, mandioquinha, mandioca, cenoura, beterraba, né? Coisas quentes e oleosas. Por quê? Porque o fogo, ele é, né, segundo a Ayurveda, uma combinação de água e fogo, né? O Pitta, já falando um pouco de doshas, o dosha, que é o funcionamento de um organismo, né? Quando ele é Pitta, ele tem uma tendência a ser mais Pitta, que é fogo e água, então é um organismo que ele já é mais acelerado, que ele já tem mais fogo, então são pessoas normalmente mais irritadiças, pessoas que já têm a pele ou o cabelo mais oleoso, então ela já tem uma tendência ao Pitta. Então, pô, se essa pessoa comer uma sopa quente, com pimenta, pimentão,
óleo de dendê, né? Então, assim, um monte de coisa pita. A pessoa, ela vai ter um desequilíbrio pita, entendeu? Então, ela vai ter mais propensão a feridas, a inflamações, né? Infecções, ela vai ficar mais quente, a temperatura dela vai subir, né? Quando a gente consome uma pimenta, a gente fica com aquele ardor, porque a pimenta ela é 100% pita, né? Então, assim, pô, no calor, evita a pimentinha, né? Evita comer coisa quente. O nosso corpo mesmo, ele já indica, né? A gente não quer comer coisa quente no verão, né? A gente quer comer coisa gelada. Então, é muito desse pressuposto do equilíbrio, né? Então, se eu tô muito vata, né? Vata é ar e éter, né? A combinação desse dosha. Então, se eu tô muito vata, eu vou consumir coisas mais pita. Se eu tô muito pita, eu vou consumir coisas mais vata, né? E alimentos mais vata vai ser o quê? Coisas mais secas, né? Coisas mais leves, crocantes, frias, né? Então, uma pessoa com tendência vata, ela vai ter tendência a ter pés e mãos mais gelados. São pessoas normalmente mais alongadas, mais pálidas. Enquanto o pita, ele é coradinho, porque ele tem muito fogo nele, né? Então, o pita já é mais oleoso. O vata, ele já é seco. Tem a pele mais seca, o cabelo mais seco. Então, imagina se essa pessoa tem uma alimentação seca. Ela vai ter problemas no intestino, vai estar tudo muito ressecado. Se ela toma muito café, por exemplo, café vateia bastante, né? Ele desidrata a gente e acelera os pensamentos, né? Então, quando você tá muito pita, putz, dá uma segurada no café, é muito vata, né? Pita e vata, na verdade, o café aumenta. Então, assim, tudo que é equilíbrio, né? Aquele negócio do veneno e o remédio ser a diferença ser a dose, né? E só para terminar, assim, de falar dos doshas, né, já que eu falei disso, o terceiro dosha, né, que é esse funcionamento do organismo, segundo a Ayurveda, que é a ciência milenar da vida, o terceiro dosha seria o Kapha. O Kapha é a combinação da terra e da água. Então, o Ayurveda ele tem essa visão integrativa de que o funcionamento do nosso corpo se correlaciona com os elementos da natureza. Né? Então a gente pode ver natureza em tudo, porque somos natureza, né? Então a gente tem o mesmo funcionamento da natureza, a gente tem água, terra, fogo e ar dentro de nós, né? E aí a gente tem composições específicas, personalizadas para cada organismo, né? Então, eu, por exemplo, sou Pitta Vata, né? Cada um vai ter o seu funcionamento. E o Kapha, ele, por ser mais terra e água, ele vai ser mais pesado, mais denso. São pessoas que já são mais lentas, mais letárgicas, que sentem mais sono. Pessoas muito afetuosas, normalmente, são pessoas muito coração, muito desse afeto, desse cuidado. Então, são pessoas mais que gostam mais de ficar em casa, pessoas mais caseiras, né? Pessoas que gostam de doce. Doce é bastante cafa, né? Então, aquela pessoa que já tem uma estatura mais larga e tal, e gosta de um docinho, normalmente já tem essa tendência pro cafa, né? Então, pô, se essa pessoa, né, comer uma sopa que é aguada, digamos assim, lembrando que o cafa tem água e terra. Se a pessoa comer uma sopa com batata, mandioca e cenoura, e depois comer um doce, ela tá agravando o cafa dela, entendeu? Então, a melhor alimentação, claro que assim, no inverno, tudo bem, né? Faz sentido para todos os doshas, né? Tomar uma sopinha no frio, né? Para compensar o frio externo. Mas a melhor alimentação para um kapha, né? Falando assim, de uma forma bem básica, tá? Só para entendimento, assim, do funcionamento, né? O melhor alimento para um kapha vai ser uma coisa mais seca, menos terra, né? Porque batatas, cenoura, mandioca, elas aterram, porque são raízes, né? Elas estão em contato direto com a terra, né? Então, a gente tem que lembrar aquele papo, né? A gente tem que lembrar da onde vem o nosso alimento, né? Ele não vem da prateleira, né, do mercado, ele vem da terra. E
E o prana, que é o sopro, né, essa energia divina que faz os alimentos crescerem, faz a gente conseguir respirar, o prana ele se manifesta de diferentes formas nos alimentos, né? Então, um alimento que vem da terra, ele manifesta uma energia de terra, uma energia que vai te deixar aterrado. Mas se a pessoa, por exemplo, Cafa, ela tiver uma alimentação, se ela quer, por exemplo, emagrecer ou ter mais disposição, o que é legal ela focar? Em alimentos leves, né? Então, assim, salada, coisas mais sequinhas, né? Tipo torrada, e coisas mais frias, entendeu? Então, aí a gente tem que ir pensando basicamente nessa lógica, assim. Falei bastante já. Hum. É, acho que se a gente pensar aquela questão de você explicar um pouquinho a relação da Ayurveda com a sustentabilidade e a alimentação e a- as relações que tem, né? Uhum, sim. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque une os temas que eu mais gosto, assim. Basicamente, considerando um pouquinho do que eu estava falando no começo, né, sobre a sustentabilidade ser essa percepção, além do óbvio, né, além do piloto automático, que a gente é incentivado a seguir, né, sustentabilidade, ela ensina a gente a ver por trás, né. Então, um exemplo, vou jogar um lixo, né, vou jogar o meu lixo, que eu não gosto nem de falar lixo, porque o certo é resíduo, né? Porque lixo já se trata de algo que não tem serventia, resíduo, né? Então, vou jogar um resíduo aqui, vou jogar numa lixeira comum? Não, né? Eu vou pensar, pô, será que isso aqui é reciclável? Vou tentar, né, jogar ali no resíduo, na lixeira recicláveis, né? Então, assim, essa autopercepção, antes da gente fazer uma ação, né, esse pequeno pensamento antes da gente agir, que a sustentabilidade estimula a gente a fazer, ela tem tudo a ver com um processo incentivado pelo Ayurveda, né, de parar para pensar e sentir antes de fazer, né? Então, quando a gente entende essa correlação, a gente vê que é tudo a mesma coisa, só formas de lidar diferente, né? Então, assim, todas as práticas integrativas, elas falam de temas muito parecidos, né? De autoevolução, de autopercepção, de melhoria contínua das nossas ações, né? Então, o Ayurveda, ele trata disso, dessa percepção e por fazer escolhas melhores, né? Fazer escolhas mais alinhadas. E é exatamente o que a sustentabilidade nos ensina. Então, a gente consegue mesclar esses temas, né? A gente pode, por exemplo, ter uma alimentação ayurvédica sustentável. Então, além de seguir uma alimentação ayurvédica que vai me falar ali qual que é o melhor alimento para esse meu momento de vida e para essa estação que eu tô agora, né? O Ayurveda ele mostra essas diretrizes. Aí a sustentabilidade vem para contemplar e complementar esse pensamento e vai me falar ali, olha, legal, mas esse alimento que eu tô comprando, será que ele tá vindo de uma fonte sustentável? Né? Será que faz sentido eu comprar, né, mais às vezes do que eu preciso e deixar estragar na minha geladeira? Né? A gente acaba cometendo muito esses erros, né, esses descuidos. E quando a gente para pensar um pouco, não, eu acho que eu vou comer só 2 abacates. Vou comprar só 2, por exemplo, né? Então, essa percepção de cuidado, de poupar, né, que a sustentabilidade nos ensina, né, de não jogar a comida fora. Então, a sustentabilidade na alimentação, ela se trata muito disso, né, da gente otimizar os recursos, otimizar o desperdício,
né? Quando a gente vai cortar um alimento, quantas vezes eu já vi gente cortando tomate, tirando a tampa do tomate assim, tira uma lapada do tomate, cara. Meu Deus, isso é alimento, tá jogando fora. E ainda já joga ali, às vezes, junto com o plástico. Então, assim, é uma desconexão, né? De, pô, esse alimento tá bom, né? Às vezes tá só murchinho, uma cenoura murcha, por exemplo. Já vi muita gente jogar fora cenoura murcha. Cara, se a gente pega uma cenoura murcha e coloca dentro da água, de um pote de água, ela revive. E ela recupera a água, a umidade dela. E a gente consegue usar tranquilamente, né? Então, assim, a gente pensando, né, de uma forma sistêmica, lembrando dessa sustentabilidade prática nos alimentos, e tudo mais, a gente está praticando o que o Ayurveda ensina, né? Que é essa escuta ativa, né? Essa escuta atenciosa e cuidadosa para conosco e para com o ambiente, né? Então, acho que é basicamente isso. Com relação à questão do autoconhecimento, como que você vê assim, se a Ayurveda tem relação com isso? Uhum. Então, eu gosto muito da visão do Ayurveda, que traz uma visão quase que científica, né, de cada alimento, da mistura de cada alimento, e das ações, né, de cada alimento. Então, assim, o Ayurveda trata de uma forma bem analítica, assim, né, cada elemento que a gente traz da nossa alimentação. Então, se eu vou usar um tempero X, eu posso estar usando ali com um propósito, por exemplo, né? Usar uma cúrcuma. Eu sei que a cúrcuma eu estou usando ali porque eu quero aumentar minha imunidade, né? Vou usar ali elementos que são anti-inflamatórios. Então, né? Vou tomar um própolis, enfim. Usufruir dos alimentos anti-inflamatórios, o Ayurveda ensina isso. Agora, você perceber o que você precisa é autoconhecimento, né? Então, é essa autopercepção. Então, assim, autoconhecimento não é só fazer mapa astral, é saber o signo, tem infinitas ferramentas de autoconhecimento, né? Que cada vez a gente. Oi, Gui. Cada vez a gente tem mais acesso, né? A essas ferramentas de autoconhecimento, que são infinitas. Mas basicamente, o Ayurveda, ele utiliza desse processo de se autoconhecer, mas de uma forma mais científica, digamos, né? Então, acho que talvez por isso que o Ayurveda tenha sido um portal, assim, para mim, por me trazer essas comprovações e esses efeitos, né, já previamente determinados. Então, eu já sei que aquele alimento vai me causar X efeito. Então, o autoconhecimento vai trabalhar no pré, né? Na percepção de, putz, eu acho que minha imunidade está caindo. Então, eu não vou consumir Coca-Cola e um monte de chocolate no meu jantar. Porque eu sei que no dia seguinte minha imunidade vai estar pior, porque eu não consumi as vitaminas e os nutrientes que vão me deixar com uma imunidade bacana, né? Eu vou fazer o quê? Vou consumir uma sopa com bastante cúrcuma, com gengibre, né? Vou fazer um chá de por exemplo, de infecção urinária, por exemplo, muito boa a cabelo de milho e unha de gato. Eu tinha muita infecção urinária na época da minha vida. E aí eu comecei a estudar as ervas, comecei a estudar os remédios naturais. E eu já tinha sido internada por infecção urinária. E meus exames saíam eles saíam, assim, impecáveis no final da internação, assim, não se sabia o porquê que eu sentia tanta dor no rim e tal. E naquela época eu não cuidava da minha alimentação, né? Assim, eu sempre tive uma alimentação bem regrada, muito inspirada pela minha mãe, que sempre gostou muito dessa parte também da alimentação natural. Mas estava numa fase em que eu não cuidava muito, né? Da minha alimentação. Então eu tive esse pico inflamatório do meu corpo e eu tive que parar e falar, cara, o que eu tô fazendo, né? Para tudo, deixa eu entender por que eu cheguei nisso, né? Porque tudo é uma ação e uma reação. Então, se o meu corpo tá reagindo dessa forma inflamada,
é porque o que eu tô colocando para dentro dele não tá me fazendo bem, né? Então, o autoconhecimento também é isso. É parar um tempo, falar, beleza, o que que eu tô sentindo? Tô sentindo dor aqui, tô sentindo que o meu corpo tá cansado, tô sentindo que eu tô ficando doente fácil, tô sentindo que minha garganta sempre começa a pegar. Então, pô, tem que fortalecer vitamina C, tem que fortalecer vitamina A, tem que fortalecer complexo B. E aí é legal tá sempre com os exames em dia, né? Então, assim, é todo um cuidado que a gente vai aprendendo a ter, assim. E vem muito através dessa conexão com a intuição também, né? Usar o melhor dos mundos, né? O que é a intuição, que é essa tecnologia social, ancestral, né? Que os nossos ancestrais utilizavam para expandir, evoluir, né? Eles usavam a intuição, né? Os nossos ancestrais sabiam ler o céu, né? E, por exemplo, o Pedro Álvares Cabral cruzou oceanos sabendo ler o céu, ler os ventos, ler os mares. Isso é intuição, entendeu? Então, assim, intuição não é só aquela coisa mística que hoje em dia as pessoas acham que é, né? Então, quando a gente consegue atrelar esses conhecimentos intuitivos, empíricos, experimentais, ancestrais, atrelar tudo isso a uma visão analítica, científica, que é comprovada por fatos reais e cálculos e tal, 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 a gente está unindo o melhor dos mundos, né? Então, para mim, é muito sobre isso, assim. O autoconhecimento, ele não precisa ser uma coisa tão subjetiva e uma coisa ligada, às vezes, até à religião. Tem gente que acha que autoconhecimento é religião. Tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus, né? Religião nada mais é do que uma construção humana do que é a nossa espiritualidade, né? E a espiritualidade, ela também pode ter uma leitura científica, como a física quântica traz, né? Então, assim, tudo pode ser explicado na vida através de visões, né, diferentes. Então, através de uma visão mais técnica, ou através de uma visão mais mística, ou através de uma visão mais integrada desses dois mundos, né? Então, assim, cada um vai seguindo o seu próprio caminho e vai usufruindo das ferramentas que faz mais sentido, né? Então, a Ayurveda como ferramenta de conhecimento é uma ferramenta muito, muito próspera, assim. Teve um rapaz que fez umas perguntas aqui, o Jack, Ah, é ele mulher, perguntou minha amiga, Jack, é a Jaque. é, ela Sim. comentou que ela queria saber alguma dica para ajudar com o calor nos pés, Sim. algum alimento, alguma coisa assim. Provavelmente você tá com o pita meio agravado, amiga. Sabe o que eu faria no seu caso? Eu não sei se você consome pimenta, mas evita tudo que for muito quente, né? Então, pimenta, pimentão não é tão legal também. Coisas muito oleosas. Então, dá uma amenizada nesse pita, né? Come coisas mais crocantes, mais frias. Eu sei que agora, mais no friozinho, né? Outono, não é tão legal comer tão coisa tão fria. Mas se você tá assim num pico de quentura nos pés, você pode fazer também um escalda-pés com água geladinha, né, com água fria e algumas ervas assim. O ideal seria você fazer um chá de uma erva que ameniza a pita. Pode ser, por exemplo, um chá de hortelã ou um chá de salsa, né, que são ótimas ervas para equilibrar o pita. Então você faz um chá e deixa esfriar. Pode até colocar um pouco na geladeira. E faz um escaldapé refrescante, sabe? Quando você tá com os pezinhos quentes. Beleza? Teve uma outra pergunta também, sobre o alho, tentando chegar aqui, Ah, eu acho que eu vi. que Aqui, como alho cru e vários cebola, alunos. você pode fazer mal. Então, tudo depende da frequência, né?
e da quantidade. É aquela questão da dose entre o remédio e o veneno. Então, assim, se você come sempre alho e cebola crus, sim, provavelmente você está confundindo o seu corpo, né? Para que ele fique perdendo energia ali para digerir todos esses elementos, né? Que são intensos, que são fortes para o organismo, em vez de do corpo colocar energia para aquilo que você de fato precisa, né? Por exemplo, um pensamento para o trabalho ou para meditação, enfim, para suas atividades diárias. Às vezes o corpo ele tá então faltando um pouco com energia, né? Não sei se é o seu caso, mas é uma tendência, né? Lembrando que nada é escrito em pedra quando a gente fala sobre organismo, né? Então, cada ser é muito único, mas a tendência é essa, né? De você ter perda de energia e você ter uma tendência a pensamentos mais vateados, né? Pensamentos mais dispersos, falta de atenção e tal, porque o corpo está concentrando essa energia para digerir todo esse alho e toda essa cebola. Então, o que eu te recomendaria faz alguns períodos sem, sabe? Faz uns períodos sem colocar a cebola no arroz, sem alho no arroz e sem comer eles crus. E aí, se você sentir necessidade, sentir que seu corpo tá pedindo, né, tá precisando de um boost de anti-inflamatório, porque de fato, alho e cebola, elas podem ser uma medicina, né, se bem utilizadas, aí beleza, se tá sentindo de comer, come, ok. Mas é legal você fazer um detox. Pro corpo, nada é legal para você consumir todo dia, nem suco verde. Então, assim, até suco verde todos os dias o corpo acaba confundindo ali aqueles nutrientes que sempre entram enfim, tem vários processos, né, que eu não sou nutricionista, então eu não sei no detalhe, mas eu sei que não é bacana, né? Então é sempre legal a gente diversificar o que a gente ingere, tá? É isso. Eu acho que é isso, então, assim. Tem mais uma aqui que dá para perguntar, que eu acho que você não comentou muito ainda. Manda. Qual que é a eficácia do tratamento da Ayurveda nessa parte da alimentação? Legal. Bom, quem já foi para a Índia e para a Ásia já sentiu o gostinho do que é ver a cura através da alimentação e através de práticas muito simples, mas que fazem sentido no âmbito integrativo do ser humano. Por que eu tô falando isso? Porque no SUS, né, no hospital público da Índia, para vocês terem uma noção, eles utilizam tratamentos ayurvédicos. Tá? Então, assim, a medicina alopática lá não tem espaço. E foi lá que eu entendi que, assim, cara, a gente não precisa de tanto remédio, né? Eu conheço pessoas que tomam remédio todo dia, né? Tomam, um dorzinha de cabeça, tomam remédio. Então, assim, é uma forma de suprimir os efeitos do nosso corpo, daquilo que a gente não tá fazendo de forma correta, de forma mais alinhada, né? Como, por exemplo, comer errado e tudo mais. Isso pode gerar efeitos em que a gente, os quais a gente abafa com o remédio, né? Então, por exemplo, uma intolerância a glúten, ela dá dor de cabeça. Conheço muita gente que começou a ter enxaqueca até descobrir que era o glúten ou a lactose e tal, foi um processo, né? Então, assim, o tratamento através da alimentação é o que realmente deveria estar sendo feito todos os dias, de uma forma leve, né? Só que é aquilo que a gente falou, isso não é ensinado aqui no Ocidente, né? No Oriente, isso já é uma prática muito utilizada, né? Então, no SUS, eles têm massagens com óleos ayurvédicos, né? Porque a massagem, ela faz fluir as energias. Muitas doenças são basicamente estagnação de algo, né? Estagnação energética. E falando assim, nesses termos, porque a gente sabe que tudo é energia, né? Não preciso
explicar isso, mas assim, só mencionando que tudo é energia, então assim, os nutrientes são energia, pensamentos são energia, emoções são energia. Então, assim, quando a gente faz uma massagem, a gente está fluidificando a energia estagnada. Então, na Índia existem tratamentos no SUS, através de massagem, através de oleação, que o óleo também é uma medicina, um óleo medicado, né? Então, assim, a gente pode trazer essas práticas para o nosso dia a dia, e entender que a verdadeira alimentação é a alimentação medicina, né? É ver a alimentação como a nossa própria cura. Essa é uma saída, assim, para grande parte dos nossos problemas, né? Então, a alimentação, assim, é um portalzão, né, pra gente se aprofundar em nós mesmos e se aprofundar em novos sabores e novos universos, né, dentro da alimentação, assim, a gente não precisa estar sempre comendo a mesma coisa, né, então a alimentação, ela pode trazer esse lugar da cura, quando a gente faz de forma pensada as nossas escolhas, quando a gente vai para o mercado e escolhe aquilo que vai fazer sentido para o nosso momento, né? Então, mais um exemplo prático. Uma pessoa que já está com o pita agravado, né? Já está com esse fogo, o Agni dela muito agravado. Então, ela já está muito agitada, ela está muito, enfim, com inflamações, ela está com afta, isso também é um sinal de pita. Então, ela vai lá no mercado, ela vai comprar um abacaxi, que é super ácido? Não, né? Então a gente tem que ter essa coisa da medicina. Pô, ela tem que ir lá e comprar uma coisa mais básica, né? E comer alimentos que têm essa propriedade básica. Então é legal ter esse estudo prévio, assim, né? Pra gente entender aquilo que faz sentido pro nosso momento. Então, assim, tá percebendo alguma coisa no corpo? O corpo tá falando alguma coisa? Pô, vai lá no tio Google, né? E pesquisa, né? Aquele dentro do Ayurveda, né? Tenta pesquisar ali dentro do Ayurveda. Afta, quando eu estou com afta, o que o Ayurveda diz? Começa a treinar, né, essa prática de olhar para si e fazer escolhas melhores, no sentido de olhar a alimentação como medicina, né? Então, é uma prática diária, né, para que até que isso seja uma cultura, né? Uma cultura do bem-estar, da qualidade de vida, da plenitude, né? Da saúde. Então, acho que é muito assim nesse caminho. Espero que eu tenha atendido aí a sua pergunta. Acho que é isso, então. Tem, assim, mais alguma coisa que você queira comentar sobre os temas da nossa conversa, assim, para encerrar? Bom, queria agradecer, muito massa estar aqui falando desses assuntos que eu gosto tanto. E eu sinto realmente de trazer, né, em pauta essas questões e plantar sementinhas, né, por onde eu passo, porque eu sei que são pequenas ações que vão ter resultados e efeitos que eu quero ver prosperar, né, que eu quero ver no futuro. Então, assim, para mim é o que faz sentido, né, eu fazer esse movimento interno e externo, né. Então, para fechar, acho que é isso, assim, eu agradeço muito essa oportunidade, né, de ser uma comunicadora, de ser disseminadora, né, de ter recebido essa missão, digamos assim, e ter escolhido seguir em frente e confiar, porque é muito, assim, especial ver os efeitos, né, do nosso trabalho. Então, assim, quando a gente, né, começa a caminhar, é tudo muito incerto, né, até eu ter certeza de que aquilo que eu falava, né, tinha valor de fato, pô, é uma caminhada, né, até a gente acreditar no nosso legado, né, que a gente está deixando. Então, agora, depois de alguns aninhos aí trabalhando nessas áreas, enfim, e estudando muito, e praticando, né, internamente, externamente, tudo isso que eu venho aprendido, é uma, assim, é muito gratificante, assim, né, você
ver que você já conseguiu caminhar, né? E já conseguiu fazer evoluções, já conseguiu deixar um pouquinho de si, um pouquinho desses saberes no caminho e nas pessoas, né, que a gente encontra, sabe? Então é muito, muito bacana mesmo poder estar contribuindo, né, para o processo também de evolução das outras pessoas, porque a gente sempre aprende, é sempre uma troca, né? Então toda consultoria que eu dou, todo atendimento que eu faço, é sempre uma troca muito, muito especial, muito próspera. Eu ainda faço alguns atendimentos, né, de sessões ayurvédicas para eu ajudar cada caso, né, e melhorar a qualidade de vida, enfim. Então, quem sentir aí no coração de trocar uma ideia, o que eu puder contribuir, vocês podem me chamar aqui no Instagram. E dentro da sustentabilidade também, quem quiser acompanhar os meus projetos, acompanhar os eventos que eu faço, pode me seguir aqui no Instagram, eu tô sempre postando principalmente no Stories. No feed não vem postando muito, mas no Stories e no destaque tem bastante coisa de sustentabilidade, desde o âmbito de resíduos, né, que foi o tema que eu fiz no meu trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação. Né, então é um tema assim, que eu gosto muito, eu sou embaixadora do Lixo Zero também, do Instituto, que é um Instituto Nacional voltado para resíduos, né, para disseminar a separação correta de resíduos, enfim. Então, eu trabalho desde né, dessa parte do resíduo até com o movimento de ecovilas. Então, quem me conhece aí já sabe que estou envolvida, né, nessa questão das ecovilas, que são esses movimentos e comunidades intencionais em prol da sustentabilidade ambiental, social, enfim. Né? Então, são movimentos de fomento, né, dessa reconexão com a natureza, enfim, então tem tudo a ver, assim, com os meus outros trabalhos. Então, é isso, assim, a Ecovila que a gente tá fundando aqui em São José dos Campos tá, assim, super nativa agora, a gente tá cada vez mais fazendo projetos e eventos, a gente faz bioconstrução, pratica agrofloresta, permacultura, todos esses preceitos, né, super preciosos, né, que vêm lá dos nossos ancestrais e a gente está resgatando essas tecnologias ancestrais, né? Então, é uma honra estar aqui falando disso tudo e estar fazendo esse alinhavado, né? Falar um pouquinho de Ecovila, falar de Ayurveda, falar de alimentação e sustentabilidade, são temas que às vezes parecem muito, né, dispersos um do outro, mas é legal trazer essa perspectiva, sabe, da união, de alinhavar esses temas, porque de fato eles têm tudo a ver, né? E quando a gente traz essa perspectiva para as pessoas, é muito bacana assim, os feedbacks que eu recebo, os retornos que eu recebo de, pô, você mudou minha perspectiva em relação ao alimento, você mudou minha perspectiva em relação aos resíduos, à sustentabilidade. Então, para mim, assim, é isso que vale, sabe? É para isso que eu tô aqui e é para isso que eu continuo nessa caminhada, assim, né? Então, eu tô aí à disposição. Agradeço a toda a atenção de todo mundo que assistiu até aqui. E a gente se vê na próxima. E obrigada, Paulo, pela oportunidade. Foi um prazer. É isso, então. Eu queria agradecer também a sua presença, você ter aceitado o convite para estar participando aqui com a gente hoje. E foi bem legal estar acompanhando você um pouquinho. E agradecer as pessoas que participaram e perguntaram aí as dúvidas, tiraram as dúvidas aqui com você também, né? E eu vou encerrar, então. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau.